Amados irmãos, antes de entrarmos nos pontos da lição, precisamos compreender o peso espiritual do que vamos estudar hoje. Os capítulos 8 a 11 do livro do profeta Ezequiel nos levam a um dos momentos mais dolorosos da história espiritual de Israel. Aqui não estamos falando apenas de um povo em crise política ou econômica, mas de uma nação em colapso espiritual. Ezequiel é levado em espírito, ou seja, Deus abre os seus olhos para enxergar aquilo que não era visível aos olhos naturais. Enquanto o povo acreditava que enquanto tudo estava bem, afinal, o templo ainda estava de pé, o Senhor mostra que por dentro o coração da nação estava corrompido. O maior perigo espiritual não é quando o templo cai, mas quando ele permanece de pé, sem a presença de Deus. De forma progressiva, o profeta vê a glória do Senhor se retirando do templo e de Jerusalém. Isso não acontece de maneira brusca. Deus vai se afastando passo a passo, revelando que ele é longânimo, paciente, mas não tolera idolatria contínua e falta de arrependimento. O Senhor também revela as abominações secretas que aconteciam dentro do templo. Observe, irmãos, que não eram pecados cometidos fora, entre os povos pagãos, mas dentro da casa do Senhor. Isso nos ensina que religiosidade externa não substitui santidade interior. A grande verdade apresentada logo na introdução é clara e direta. A glória de Deus não habita onde reina a idolatria. Idolatria, neste contexto, não se limita a imagens. É tudo aquilo que ocupa o lugar central que deveria pertencer somente a Deus. Orgulho, tradição vazia, interesses pessoais, pecado tolerado. A presença de Deus só permanece onde há santidade, verdade e arrependimento. Sem arrependimento, a glória se afasta. Sem verdade, a adoração se torna falsa. Sem santidade, o templo vira apenas um edifício religioso. Ponto 1. A profanação do templo. Ezequiel 8, 5, 18. Irmãos, agora entramos no cerne do problema espiritual de Israel. Deus não faz acusações genéricas, ele conduz o profeta para dentro do templo, mostrando que o problema não estava fora, mas dentro da casa do Senhor. Ezequiel é levado por Deus para ver o que acontecia por trás das aparências religiosas. Externamente havia culto, sacerdócio, rituais e sacrifícios, mas internamente havia idolatria, profanação e corrupção espiritual. A aparência religiosa permanece, mas o coração se corrompe, a glória começa a se afastar. Tópico 1. A imagem de ciúmes na entrada. Logo na entrada do templo, à porta do altar, havia um ídolo. Isso é extremamente simbólico. Deus chama esse ídolo de imagem de ciúmes, porque ele é um Deus de aliança. Assim como no casamento, a infidelidade fere profundamente, a idolatria fere o relacionamento do povo com Deus. Aquilo que deveria ser o lugar da adoração exclusiva tornou-se um espaço de afronta à santidade do Senhor. O altar, que simbolizava reconciliação e entrega, agora dividia espaço com um ídolo. O problema não era apenas a existência do ídolo, o problema era onde ele estava colocado. Quando o sagrado se mistura com o profano, o discernimento espiritual é perdido. O povo se acostumou com o pecado e deixou de vê-lo como algo ofensivo. Onde há mistura, não há glória. Tópico 2. Culto a deuses falsos. Deus leva Ezequiel a outro ponto do templo, e ele vê mulheres chorando por Tamuz, uma divindade pagã ligada à fertilidade. Esse culto era carregado de emoção, sensibilidade e envolvimento sentimental. Era um ritual intenso, mas totalmente pagão. Nem tudo que emociona vem de Deus. Nem toda experiência espiritual é bíblica. O mais grave é que esse culto não acontecia fora, mas dentro da casa do Senhor. O povo passou a tratar práticas pagãs como se fossem compatíveis com a fé no Deus verdadeiro. Quando a igreja perde seus limites doutrinários, ela começa a confundir emoção com presença e prática cultural com adoração verdadeira. Tópico 3. Sacerdotes e anciãos, idólatras. Aqui a visão chega ao ponto mais grave. 25 homens, provavelmente sacerdotes, adoravam o sol, de costas para o templo. A posição física revela a condição espiritual. Eles estavam literalmente dando as costas para a glória de Deus e se voltando para a criação. Antes disso, nos versos 10 a 12, Ezequiel já havia visto 70 anciãos oferecendo incenso a imagens de animais. Ou seja, a liderança espiritual estava corrompida. Eles mantinham a rotina religiosa, mas perderam a presença de Deus.
A estrutura pode permanecer, mas sem fidelidade, Deus não está presente. Quando os líderes deixam de conduzir o povo ao arrependimento e passam a tolerar o pecado, a consequência é inevitável. A glória se retira. Ponto 2. A glória de Deus se retira. Ezequiel 10, 1, 22. Irmãos, depois que Deus revela a corrupção interna do templo, ele permite que Ezequiel veja algo ainda mais solene, o afastamento da sua glória. Essa cena não é apenas teológica, ela é profundamente emocional. O texto mostra um Deus santo, justo, mas também longânimo e entristecido. A retirada da glória não acontece de forma repentina, ela ocorre por etapas. Isso revela que Deus não abandona seu povo por impulso. Ele avisa, espera, chama arrependimento. Mas quando o pecado é mantido, a glória se afasta. Deus se afasta não porque perdeu o poder, mas porque sua santidade não negocia com a idolatria. Tópico 1. O fogo do juízo de Deus. Ezequiel vê um homem vestido de linho, recebendo ordem para pegar brasas de fogo debaixo dos querubins e lançá-las sobre Jerusalém. Esse homem provavelmente representa um mensageiro celestial com função judicial. As brasas vêm do lugar da glória debaixo do trono de Deus. O mesmo fogo que purificava o altar agora se torna fogo de juízo. Isso nos ensina que a santidade de Deus é imutável. Quando o pecado não é tratado, aquilo que deveria purificar passa a julgar. A presença que antes protegia Jerusalém agora é a que anuncia o juízo, porque a cidade rejeitou a presença do próprio Deus. Não podemos brincar com a santidade divina. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Tópico 2. A glória se desloca para a porta. Aqui ocorre uma das cenas mais impactantes do livro. A glória se levanta do Santo dos Santos e vai até a entrada do templo. O templo ainda está de pé, os rituais ainda continuam, mas a glória começa a sair. Esse deslocamento é uma pausa dramática. É como se Deus estivesse dizendo: ainda há tempo, ainda espero arrependimento. A glória na porta revela a longanimidade de Deus. Ele não se apressa em julgar. Será que muitas vezes Deus já está na porta e nós continuamos agindo como se tudo estivesse normal? Tópico 3. A glória abandona o templo. Finalmente, a glória do Senhor sai da entrada da casa e se posiciona sobre os querubins. Os querubins representam o trono móvel de Deus. Isso significa que o Senhor não está preso a um edifício. Ele se move conforme sua vontade e santidade. Este é um dos textos mais tristes da Bíblia. O templo continua funcionando, mas sem a presença de Deus. A maior tragédia espiritual não é quando o templo é destruído, mas quando ele continua existindo, sem a glória do Senhor. Ezequiel reconhece aqueles querubins como os mesmos que ele havia visto junto ao rio Quebar, na Babilônia. Isso quebra a falsa crença de que a presença de Deus estava limitada a Jerusalém. Conforme Ezequiel 11:16, o Senhor afirma que seria santuário para o seu povo mesmo no exílio. A glória que saiu do templo agora acompanha os exilados. Deus não abandona os que são fiéis, mesmo longe da estrutura religiosa. Ponto 3. A glória de Deus voltará. Ezequiel 11:15, 23. Irmãos, chegamos agora à parte mais consoladora da lição. Depois de vermos a profanação do templo e a retirada da glória, o texto não termina em silêncio ou abandono. Deus revela que o exílio não seria o fim, mas um meio de purificação e restauração. O Senhor não apenas remove sua glória por causa do pecado, mas promete trazê-la de volta a um povo transformado. Deus não restaura lugares, Ele restaura pessoas. Onde há um povo renovado, ali, a glória pode habitar novamente. Tópico 1. Um novo coração e um novo espírito. Aqui está o centro da promessa. Deus declara que fará uma obra profunda e interna no seu povo. O problema de Jerusalém não era apenas idolatria visível, mas corações endurecidos. Por isso, a solução divina não seria apenas reforma externa, mas regeneração interior. O coração de pedra representa insensibilidade espiritual, resistência à voz de Deus, incapacidade de arrependimento. O coração de carne representa sensibilidade à vontade de Deus, disposição para obedecer, relacionamento vivo com o Senhor. A expressão Espírito Novo aponta claramente para a obra do Espírito Santo, que transforma de dentro para fora. Essa promessa vai além do retorno do exílio. Ela aponta para a nova aliança em Cristo, quando o Espírito Santo passa a habitar no coração dos crentes. Tópico 2. Separação entre fiéis e infiéis.
Deus deixa claro que nem todos participarão dessa restauração. A restauração não é automática nem coletiva, ela é pessoal e condicional. Os que insistem na idolatria colherão as consequências de suas escolhas. O juízo será justo, proporcional e inevitável. A graça é oferecida a todos, mas não é imposta. Deus respeita as decisões humanas, inclusive quando escolhem rejeitá-lo. Seguir a Deus exige abandono de ídolos. Não há restauração sem arrependimento, nem glória sem fidelidade. Tópico 3. A glória se afasta, mas voltará. A glória do Senhor se retira da cidade e se coloca sobre o monte ao oriente. Essa é a mesma glória que Ezequiel viu junto ao rio Quebar. Isso confirma que Deus não está limitado a um espaço físico. Mesmo no exílio, o Senhor permanece com o seu povo fiel. Ele se torna santuário para eles em terra estrangeira. O professor destaca: a glória que saiu do templo, agora se manifesta entre os exilados. Isso muda completamente a compreensão do povo sobre a presença de Deus. Não é o templo que garante a presença, mas a fidelidade ao Deus Santo. Essa promessa aponta para o futuro, quando a glória voltaria a encher o templo restaurado, Ezequiel capítulo 43, mas também antecipa uma realidade maior, a presença de Deus habitando no meio do seu povo em todo lugar, conforme a nova aliança. Irmãos, depois de tudo o que aprendemos nesta lição, chegamos ao momento mais importante, olhar para dentro de nós mesmos. Ezequiel não recebeu essas visões apenas para informar, mas para confrontar e transformar. A grande pergunta que essa lição nos faz não é sobre o templo de Jerusalém, mas sobre o templo do nosso coração. A palavra nos ensinou que a glória se afasta quando o pecado é tolerado. A presença de Deus não permanece onde há idolatria. Estrutura religiosa não substitui fidelidade espiritual. Por isso, precisamos avaliar continuamente nossa adoração. Não apenas o que fazemos no culto, mas como e por que fazemos. Minha adoração é fruto de um coração rendido ou apenas de um hábito religioso? Existe algum ídolo ocupando o lugar que pertence somente a Deus? Tenho tratado as coisas santas com reverência ou com costume? A glória do Senhor se manifesta onde há temor, reverência e fidelidade. Temor não é medo, mas respeito profundo. Reverência, se desejamos ver a glória de Deus em nossa vida, em nossa família e em nossa igreja, precisamos permitir que o Espírito Santo examine nosso coração, retire o que não agrada a Deus e nos conceda um coração sensível, humilde e obediente. Que sejamos não apenas frequentadores do templo, mas morada viva da glória do Senhor. Esta lição não foi escrita apenas para Israel do passado, mas para a igreja de hoje e para cada um de nós. Antes de perguntarmos onde está a glória de Deus, precisamos perguntar como está o nosso coração diante dele. Obrigado. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva neste canal. Até a próxima, até o próximo vídeo.